A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 30. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, lá vem Nabucodonosor aprontar mais uma. Agora é uma imagem de ouro de 27 metros de altura. 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Bom, as autoridades, todas as pessoas de importância foram convidadas para a inauguração. Então se reuniram os sátrapas. Não sei como é que está na tua Bíblia, mas essa palavra é a mesma coisa que prefeito, que governador, que o líder de uma província, alguém que é responsável por uma parte de terra, por um distrito, vamos dizer assim, tá? Aí os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, essa inauguração já virou um culto, né? Porque já tem instrumentos, já tem louvores, tu vai ter que te prostrar e adorar. E aí tu tem que prestar atenção ao que fala todos os povos, nações e línguas. Por quê? Porque o Império Babilônico fazia o quê? Levava cativo, prisioneiro, povos de todas as nações, de todas as línguas, inclusive de Judá, dos judeus. 6. Quem não se prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Uma ameaça, uma sentença de morte. Se tu não adorar, se tu não te prostrar, tu vai morrer. Tu vai para a fornalha de fogo ardente. 7. Assim, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, ao som dos instrumentos, todos se curvaram. 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Aí eu tenho que dar algumas explicações aqui. Em primeiro lugar, sempre as pessoas estão te observando. Não te ilude, não pensa, tá? Que nem eu digo, às vezes a gente nem abre a boca, mas parece que aparece na testa, né? As pessoas observam. E no caso, os judeus. Aí tu vai ver, ó, olha como é que tá sendo dito. Judeus.
não são hebreus, nem israelitas, são judeus. Por quê? Porque eles vieram de Judá, né? Da Judeia. E olha a ironia. Não sei, até eu diria, é até uma piada, um sarcasmo. Eles foram para o exílio, eles foram castigados com o exílio por causa da idolatria. E agora eles estão sendo ameaçados de morte para serem idólatras. Eles foram para o exílio porque eles eram idólatras, eles traíram Deus. E agora, no exílio, eles vão ter que ser idólatras para não morrer. Essa é que eu digo a ironia, o sarcasmo, a piada. Vocês estão entendendo? Às vezes tu te deleita no pecado e depois o pecado vai te levar para a morte. Se tu quiser mesmo ser de Deus, tu vai ter que provar. Tu vai ter que mostrar. 9. Acho bem sério isso que está acontecendo aqui. Nós paramos no 8. Isso. 9. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei. Não adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Todos se prostraram e adoraram a imagem de ouro. Ananias, Misael e Azarias, não. Ou, o nome que deram para eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Eles não aceitaram. E é interessante, fala de novo judeus. Lembra disso, a partir de agora, o povo de Deus é conhecido como judeus. 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles foram levados à presença do rei. Tá o rei de novo, irado e furioso, né? Lembra que a gente estudou em Provérbios que é muito bom fugir da ira do rei. O favor do rei é vida, a ira do rei é morte, a gente estudou. 14. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Aí tu pensa o seguinte: ele tem amnésia? Não foram esses jovens, junto com Daniel, que interpretaram o sonho?
ele honrou os jovens, colocando como administradores. Mas agora ele não vai tolerar, não vai poupá-los, porque ele fez um decreto. Tu vai ter que adorar. Só que aí eu percebo que ele dá um tempo, né? Ele tá tentando de alguma forma, não, quem sabe agora vocês vão, né? Pra não ficar chato, ou para vocês não morrerem. Então agora, se vocês estão prontos, me chama a atenção quando ele diz assim, agora pois, se vocês estão prontos, quer dizer, vocês já entenderam como é que as coisas funcionam aqui, e mesmo assim, o que acontece? Mesmo diante da morte, na fornalha de fogo. E aí vocês estão vendo como é que os babilônios eram. Vocês estão vendo aquilo tudo que foi profetizado contra a Babilônia. Vocês estão entendendo como eles eram malignos e malvados e cruéis e bárbaros? 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Olha só. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Gente, para mim isso é muito forte. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Com todo respeito, com toda honra, com toda educação, mas com firmeza inabalável de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma pessoa que teme ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Eles enfrentaram o homem, entre aspas, mais poderoso da terra na época. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, a gente morre, mas a gente não adora uma imagem. Não se prostra diante de uma imagem. E aqui tem aquela expressão, né? Que Deus pode nos livrar da fornalha e Deus pode nos livrar na fornalha. Deus pode nos livrar do câncer, mas Ele pode nos livrar no câncer. Deus pode nos livrar da enchente, mas pode nos livrar na enchente. Vocês entendem? Para alguns, Deus vai agir livrando da fornalha, do câncer e da enchente. Para outros, Ele vai livrar, libertar, curar, levantar, erguer, fortalecer, abençoar, santificar na fornalha, quer dizer, dentro da fornalha. No câncer, quer dizer, durante o câncer. Na enchente, durante a enchente. Vocês estão entendendo? 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Então, o que eu te falei? Ele estava ainda concedendo, sendo, vamos dizer assim, um bonzinho, querido, eu não sei explicar, a favor do rei. E agora fica bem claro, ó, o aspecto do seu rosto se alterou, quer dizer, ele não estava mais bonzinho com os seus administradores. Tinha zerado, agora ele estava furioso, estava dominado, possuído pela fúria. E aí, o que ele faz? Ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. É a ira das trevas, né? 20. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem
Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Aqui o que acontece? Ele escolheu os soldados mais fortes, poderosos, os melhores. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Os nossos 3 amigos estavam amarrados. E é o que as trevas fazem. Nos amarram. Prendem. Atam. E olha só, os soldados fortes, poderosos, morreram. Morreram. 24. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Jesus. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, o que acontece? Os que jogam os nossos amigos amarrados morrem. Os amigos amarrados caem na fornalha e ficam soltos. E aparece um 4º homem na fornalha, que nós sabemos que não tinha 3, que não tinha 4, tinham 3. E daí o rei não entende. Como assim? Jogar 3 lá dentro. Os que forem levar os 3 morreram. Os 3 que caíram amarrados estão soltos. E eu tô vendo um 4º homem na fornalha. E eles estão soltos, estão para lá e para cá. 26. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os servos do Deus Altíssimo. Tu tá vendo? Tu tá vendo quem é que tá dando testemunho? Tu tá vendo quem é que reconheceu? Quem é que mandou acender a fornalha 7 vezes mais, né? Agora ele tá chamando aqueles que eram sentenciados de morte de servos do Deus Altíssimo. 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. O fogo não teve poder sobre eles. Aí eu te pergunto como? Quem é mais forte que o fogo? As pessoas adoram fogo. Quem é mais forte que o fogo? Quem criou o fogo?
Quem é o fogo consumidor? Nem cheiro de fumaça. Aí tu vai dizer assim, ai, Kenda, como é que tu acredita nisso? Pela fé, nós acreditamos que eles não foram queimados, não foram chamuscados. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Bom, agora o rei já está identificando que o quarto homem da fornalha era um anjo, porque ele disse, o que ele falou a respeito do que ele viu? O aspecto do quarto homem na fornalha é semelhante a um filho dos deuses. Então, ele identifica como um anjo de Deus, do Deus Altíssimo. 29. Não, 28, né? 28. Vou repetir. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque... Ah, tá, isso, eu parei no anjo. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e que não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, agora sim, 29. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, diante do milagre, diante do sobrenatural, diante do que aconteceu, Nabucodonosor emitiu um novo decreto, dizendo que agora tu não pode falar nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sob pena de tu ser despedaçado e a tua casa virar uma ruína. 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, eles prosperaram, eles foram salvos da morte, eles deixaram bem claro a sua fé. E o mais importante que eu vejo de tudo, assim, eles testemunharam, mesmo diante da morte, de que eles amavam mais a Deus do que a sua própria vida. O que a gente aprende hoje com essa história tão séria, tão profunda, tão chocante, de 3 jovens que foram jogados numa fornalha de fogo ardente e não se queimaram, e não morreram. E os soldados morreram. Então, quer dizer, os soldados que eram fiéis a Nabucodonosor não foram poupados. Ao contrário, eles não eram para morrer, né? E morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos, protegidos pelo quarto homem da fornalha. O que a gente aprende hoje? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor e nem a adoraram. Por isso foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Foram lançados amarrados na fornalha. Porém, o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles. Por quê? Porque o quarto homem na fornalha os livrou, os salvou, os libertou. Eles entraram amarrados e saíram soltos.